Você certamente deve ter visto que foi sancionada agora, no último dia 3, uma lei pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que determina a igualdade salarial, a obrigatoriedade da igualdade salarial entre homens e mulheres. Bom, isso já estava, de certa maneira, previsto, aliás, na CLT. Entretanto, essa lei vem dar uma aprofundada, trazendo, por exemplo, as sanções para as empresas que descumprem esse tipo de regulamentação. Então, a empresa pode ser multada em até 10 vezes o valor de salário devido, sem prejuízo das suas obrigações de indenizar a pessoa, no caso a mulher, que foi violada, né? A gente sabe que quem ganha menos é mulher. Embora a lei fale de forma genérica, ou empregado e coisas assim, nós sabemos, né, gente, que quem recebe menos no Brasil, comparativamente, são mulheres e especialmente mulheres negras, quando a gente também faz um olhar com recorte racial, que sempre temos que fazer, como vocês sabem. E bom, gente, certamente você pode estar se perguntando o que eu faço, né, se eu eventualmente for alvo de uma discriminação salarial, de uma falta de igualdade salarial, ou se eu souber disso aqui na minha empresa. Bom, vamos lá, gente. Você tem alguns caminhos que você pode seguir. Toda pessoa tem direito àquilo que a gente chama de tutela jurisdicional, ou seja, ser protegida e ter as suas questões, seus conflitos resolvidos pelo Poder Judiciário. Então, você pode, por meio de um advogado ou uma advogada, seja ele particular ou da Defensoria Pública, você pode ingressar com uma reclamação trabalhista, é o nome da ação trabalhista perante a Justiça do Trabalho. Em caso de condenação da empresa ou da organização que te emprega, você vai ter direito a uma indenização financeira. Além disso, gente, é possível que você também faça denúncias para o Ministério do Trabalho e do Emprego, o ministério que compõe o nosso poder executivo, ou também para o Ministério Público do Trabalho, né, um braço do Ministério Público da União. Tanto para esses dois órgãos, ambos com o mesmo nome, né, de ministério, mas são coisas distintas, os links estão no texto da coluna, né, e a denúncia é gratuita, então você não vai pagar nada por isso, e você pode fazer também sem advogado. O que é uma coisa importante aqui, gente? Denúncias administrativas como essas, né, junto aos ministérios, seja do Trabalho, ou Ministério Público do Trabalho, ou Ministério do Trabalho e do Emprego, elas são denúncias feitas para proteção, né, da coletividade e não uma proteção individual. Então, se houver qualquer tipo de punição para o lugar que te emprega, essa punição vai ser destinada a fundos de proteção aos direitos das pessoas trabalhadoras, né? Recentemente a gente viu, por exemplo, a condenação da Sara Cortes Real, responsável, né, pela guarda do menino Miguel, filho da dona Mirtz, lá em Recife, e que não cuidou dele corretamente, ele acabou falecendo. Houve uma decisão da Justiça do Superior Tribunal do Trabalho, e esse tribunal decidiu ali uma condenação em quase 400 mil reais, que não vai para a dona Mirtz, né? Essa condenação vai ficar para um fundo. Então, esse é só um exemplo para você entender quando a gente tem a preservação do interesse coletivo e quando a gente tem a preservação do seu interesse individual. E é uma coisa super importante. Você pode recorrer a essas três esferas ao mesmo tempo. Olha, Isabela, eu quero que haja uma responsabilização para que eles não façam mais isso com outras pessoas aí, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, e eu também quero ser reparada por aquilo que eles me causaram, né, pelo desequilíbrio salarial. Tudo bem também, você entra com uma ação indenizatória na Justiça do Trabalho. Além disso, gente, essa lei vai determinar algumas coisas super importantes, como, por exemplo, a obrigatoriedade para instituições privadas que empregam, seja ela com finalidade lucrativa ou não, que tenham mais de 100 pessoas trabalhando lá, semestralmente essas organizações vão ter que divulgar de forma anonimizada, é claro, né, como é que está a sua equiparação salarial e quais são os critérios que determinam a remuneração. Além de outras informações, como presença de mulheres em cargos de chefia, presença de pessoas negras com deficiência, de outras origens geográficas, enfim, um raio-x semestral de grandes organizações brasileiras para que o governo possa fiscalizar e garantir que está sendo cumprida a legislação. E a outra série de medidas também ali, como por exemplo, as organizações vão ter que implementar um canal de denúncia para denúncias, né, das suas funcionárias com relação a salário desigual.
com um colega seu homem. Então é isso, gente. Essa coluna de hoje foi focada em ser mais um serviço de informação do que propriamente uma opinião. É claro que eu considero essa lei extremamente relevante. Inclusive, a gente tem visto aí nos últimos 6 meses uma série de leis muito importantes de prevenção à discriminação e ao assédio no trabalho, que a gente vai explorar mais aqui na coluna também. Mas agora, ficam vocês com as informações e se você precisar, não hesite em buscar ajuda, porque toda pessoa tem direito de lutar pelos seus direitos. Uau!